Se você acha que você não leva jeito para línguas porque você não consegue estudar vocabulário, não consegue lembrar as palavras e na hora de conversar as palavras somem e te faltam, assista esse vídeo até o final que eu vou te ensinar o jeito certo de aprender vocabulário. Você vai aprender muito mais rápido e de uma forma muito mais eficiente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal do Projeto Fluência, que eu posto conteúdo semanal sobre técnicas de como aprender uma língua mais rápido e mais facilmente. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre vocabulário e como você pode aprender vocabulário de uma forma mais rápida da forma com que os poliglotas fazem. Muitas pessoas se culpam por não conseguir aprender uma língua pelo fato de elas não memorizarem as palavras. Então a pessoa fala assim, eu sou muito ruim com memória, eu não consigo lembrar as palavras, a hora que eu vou conversar, eu sei que é uma palavra que eu já estudei, mas eu não consigo lembrar dela. E, na verdade, isso é um grande mito, tá? A memória, a técnica de memorização, assim como qualquer habilidade, não existe pessoa boa em memória e pessoa ruim em memória. Existe pessoa que entendeu como a memória funciona e sabe exercitar isso, e existem as pessoas que não sabem como fazer isso, ou nem sabem que existe isso. A diferença entre os poliglotas e uma pessoa que está tentando aprender no método tradicional é que os poliglotas entendem muito bem como uma informação ela é passada para a nossa memória. Uns de maneira direta, outros de maneira mais indireta. Então, se você é esse tipo de pessoa, não se culpe. Não existe pessoa ruim em memorização. Se você utilizar as técnicas que eu vou passar aqui para você, você vai se tornar uma pessoa boa em memorização. E você pode aprender centenas de palavras rapidamente. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender os passos da memorização. Toda informação que é dada para você, ela entra na memória da seguinte forma. O primeiro passo é decodificar. Então, a gente está falando de línguas aqui, eu vou te ensinar uma palavra nova em uma língua. Então, eu vou te ensinar aqui, dog é cachorro em inglês. E você nunca falou inglês, você nunca viu essa palavra na vida. A primeira coisa que você vai fazer é decodificar essa informação. Então, o que é decodificar? Você vai entender que dog é cachorro. Esse som que eu estou te mostrando é cachorro. Ou então, se você for ver a maneira escrita, você vai entender que D-O-G é cachorro em inglês. Certo, você decodificou. A partir daí, você vai armazenar isso na sua mente, no seu cérebro. E aí, por último, vem o acesso à informação. Você decodificou e armazenou. E aí, para você usar isso daí, isso tem que estar em algum lugar do seu cérebro para você poder acessar essa informação, tá certo? Tá, então vamos pensar nas atividades que a gente faz no nosso dia a dia. Você acorda, vai no banheiro, escova o dente, faz o café da manhã, entra no carro, vai para o trabalho, para a faculdade, para onde você for, e você faz isso de uma maneira sem pensar. O nosso cérebro ele é feito fisiologicamente para esquecer algumas coisas, porque a gente é bombardeado com muita informação. Se a gente fosse lembrar de tudo, ia ser um pesadelo. Então, é fisiológico, é um mecanismo de defesa e é excelente para a gente. Imagina quanta informação vem para a gente. Coisa que a gente lê em jornal, em rede social, as coisas que falam para a gente, toda essa informação, pensa, uma coisa que você leu ontem, talvez você não lembre hoje. O cérebro ele tende a esquecer as coisas que não são usadas. O cérebro é como se fosse um músculo. Se você não usar ele, ele atrofia. Se você não estimular, ele perde. Certo? E como você vai fazer isso? Você precisa estimular seu cérebro, só que existem estímulos e estímulos. A gente está aqui falando sobre o aprendizado de vocabulário, certo? Existe um estímulo que, apesar de dar certo, não é a maneira mais rápida e mais eficiente, e existe a forma mais eficiente, que é estudada e comprovada, e é a técnica que os poliglotas usam para poder aprender vocabulário de uma maneira mais rápida. A primeira é o que a grande maioria das pessoas faz. Então, eu vou aprender uma nova língua, por exemplo, eu estou com um livro, e aí eu vou circular a palavra que eu não sei o que significa, vou procurar no dicionário, vou escrever lá em cima. Algumas pessoas têm até um caderninho de vocabulário e elas colocam a lista de todas as palavras que elas não sabem. E aí, o que ela faz? Ela fica lendo aquilo lá. O estudo dela de vocabulário é ler a lista que ela escreveu, para ver se ela consegue memorizar. Pensa aqui, se eu te der uma lista com 10 animais em inglês e você não sabe nenhum deles, e eu falo para você memorizar,
você vai do 1 ao 10, assim, ó. 1, 2, 3, aí você vai do 1 ao 10, do 1 ao 10, 1 ao 10. Você fica... é meio que forçado isso daí, porque você fica lendo todos de cabo a rabo, assim, ó. Beleza, decorou? Decorou. Hoje eu pergunto pra você, você fala eles na ordem. 1, 2, 3, 4, você fala todos os animais. Só que não é assim que o cérebro funciona. Lembra? Ninguém vai na academia uma vez só na vida e acabou. Você faz isso constantemente. Então você precisa estimular seu cérebro constantemente. Se eu perguntar amanhã, talvez você não saiba essa lista completa. Se eu perguntar semana que vem, talvez você não saiba nem metade dela. Então, qual que é o estímulo certo? O estímulo certo, e é o que a grande maioria dos poliglotas usa, chama SRS, que significa Sistema de Repetição Espaçada. Tá, mas o que é isso? Meu Deus do céu, o que é esse SRS? Como é que eu posso usar isso a meu favor? O SRS é o seguinte: toda informação que é passada para você, a partir do primeiro momento, você tem 100% de acesso àquela informação. Eu vou colocar a curva por aqui. Chama a curva do esquecimento. Você tem 100% de acesso àquela informação. Aí vai passando o tempo e o seu cérebro, se ele não for estimulado a lembrar daquilo, ele começa a perder um pouquinho da retenção. Então ele tinha 100%, ele vai caindo. Chega um ponto em que ele está quase esquecendo o seu cérebro. Esse ponto é crucial, porque se você passar daí, você esquece de vez. Você não vai mais lembrar daquele conceito. Se nesse ponto que você está quase esquecendo, você entrar com uma revisão, seu cérebro, ele é como se martelasse nele. É como se fosse a musculação. Você vai mais um dia na musculação. É assim que funciona. Seu cérebro está quase esquecendo, você tenta acessar aquela informação, a hora que você consegue, você revisa, vai lá para cima. A segunda vez que ele vai esquecer mais devagar. A primeira é mais rápida, a segunda é mais devagar. E você vai fazendo isso. A segunda vez você está quase esquecendo, a hora que você chegar no limiar que você está quase esquecendo, você entra com uma revisão. E vai fazendo isso até você aprender de vez. Qual que é o pulo do gato aí? Essa revisão, ela tem que ser como se fosse o seu músculo. De novo, estou batendo nessa tecla, mas é assim que funciona. Então, não é você pegar igual uma lista, igual esse caderno de vocabulário que a grande maioria das pessoas faz, e ler dog, cachorro. Não é assim que funciona. Porque daí a resposta é imediata, não tem desafio nenhum. O jeito certo de fazer é você olhar a palavra só na língua que você está aprendendo. E aí você se esforça para tentar lembrar daquilo. Ah, eu lembro que essa palavra era algum animal, talvez esteja um pouco... Tá no caminho certo, mas não está 100% na sua memória. Não tem problema, você se esforçou, você vê o verso e aquilo conta como uma revisão. Então a revisão, você tem que se esforçar para tentar lembrar a palavra que você está aprendendo. Certo? Você vai fazendo isso com o tempo e os tempos vão aumentando. Então a primeira revisão vem talvez depois de um dia. A segunda revisão depois de 4, 5 dias. E aí seu cérebro ele vai fixando isso. Chega um momento que entre uma revisão e outra tem meses. Quer dizer, aquela palavra já está no seu cérebro, já gravou lá. A diferença é, no método tradicional, você ficar lendo a lista de cima para baixo, você tem que passar 20, 30 vezes sobre essa palavra para você realmente aprender ela. E é uma maneira totalmente eficaz, porque naquela lista, às vezes tem palavras que você já memorizou, tem palavras que você não faz ideia qual é o significado dela. No sistema de repetição espaçada, você vai usar 3, 4 revisões no máximo, e aí essa palavra já está para você. A hora que você for fazer o estudo, só vão vir as palavras para você que você está quase esquecendo. É assim que funciona. Você não vai ficar revisando palavra que você já sabe, entendeu? Tá bom, eu falei sobre a curva do esquecimento, eu falei do SRS, mas como que é isso na prática? Como é que eu vou usar isso na prática? Tá, funciona da seguinte forma. Lembra que eu falei para você que as listas são ineficientes porque você tem o feedback imediato? Você já vê a pergunta e a resposta. Dog, cachorro. Isso é ineficiente. Como que a gente vai fazer então? Como é que você faz para não ver a resposta? Existe o conceito de flashcards, não sei se você conhece, mas o flashcard é um papelzinho em que você coloca de um lado o que você quer estudar e no verso você coloca a resposta. Por isso que eu falei para você ver o verso. E aí nesses flashcards você coloca o que você está querendo estudar, beleza? Só que hoje ninguém vai ficar andando com um deck de flashcards para cima e para baixo. Existem aplicativos que fazem isso e o mais famoso deles para aprendizado de línguas é o Anki. Então o que você faz? Você está estudando, você estuda a língua do jeito normal. Você está estudando, você se deparou com uma palavra que você não sabe o que significa, você procura o significado dela, coloca no seu flashcard e vai montando o seu baralho.
Então você coloca lá dog, cachorro, cat, gato, fire, é fogo. Você vai colocando lá todas as palavras que você não sabe. E aí você monta o seu baralho. A partir de dado momento, você começa a estudar. O ideal é que você faça isso sempre, mas você vai estudando aquilo lá. E aí o Anki, ele mesmo te sugere as palavras que você precisa revisar. Ó, essa palavra aqui você nunca revisou. Essa aqui você já revisou, mas não está muito bem fixada na sua memória. A hora que você for revisar lá, ele te dá a palavra ou o conceito que você está tentando aprender na língua que você está tentando aprender. E ele pergunta se foi fácil aprender, se está médio, se está difícil, se você não faz ideia. Dependendo da resposta que você dá lá, ele aproxima ou afasta as revisões. Se tiver fácil, você já aprendeu a palavra, então por que ele vai revisar amanhã? Ele vai revisar lá na frente. Se você colocar difícil, ele já revisa no mesmo dia, ele já coloca, é como se fosse colocar mais para cima do baralho, entendeu? E é assim que funciona. Agora eu vou dar alguns pontos aqui sobre como você pode fazer para que essa experiência seja a melhor possível, a mais rápida possível. O primeiro e o mais importante de todos é que você coloque emoção nisso. Você tem que ser apaixonado pelo aprendizado de línguas. Tem que ser algo legal para você, tem que ser algo prazeroso, leve. Se você senta para estudar vocabulário e você acha um saco, isso vai ser péssimo para você. É comprovado que as nossas emoções têm uma influência enorme sobre o nosso aprendizado. Então, se você faz na leveza, se você faz tranquilo, se você gosta de aprender aquilo, se você sente que você está evoluindo, nossa, pô, tô aprendendo uma língua nova, tô aprendendo francês, legal. Se você faz dessa forma, é muito melhor. O segundo ponto é que você faça todos os dias. Existe um efeito cumulativo de você fazer o estudo de vocabulário todos os dias. Se você fizer todo dia vai ter uma revisão nova para você lá. Qual que é o problema de você quebrar isso daí? Primeiro que você perde o hábito de fazer. E segundo que, lembra da repetição espaçada? Pensa numa palavra que você está quase esquecendo. Então a revisão dela seria, sei lá, para daqui 2 dias. Se você esperar muito, vamos dizer que você não faz nada a semana inteira. Você vai fazer só semana que vem. Você perdeu esses 2 dias e aí talvez você esqueça aquela palavra. Então o que acontece? Você perdeu a revisão, você vai ter que meio que aprender de novo, entendeu? Então faça todos os dias. Terceiro ponto é para que você se concentre. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a internet. A internet, ela é maravilhosa. Quando eu fui aprender inglês, não tinha YouTube, não tinha Google Tradutor, era muito difícil ter acesso a conteúdo, a pronúncia era muito mais difícil, não tinha podcast. Então a internet é uma aliada fantástica no aprendizado de línguas. Qual que é o problema? A internet deixou a gente com um déficit de atenção. A gente está sem atenção, a gente está com a síndrome do pensamento acelerado. A gente não consegue se concentrar nas coisas. Sempre tem alguma coisa nova, sempre a gente precisa ler, sempre tem alguém chamando, mandando uma mensagem que a gente quer ver, tem aquela urgência. Então, o que eu estou falando para você? Vai aprender vocabulário? Põe o celular de lado, se concentre nessa atividade, vai ser muito mais rápido e muito mais eficiente se você se concentrar. O quarto ponto é você fazer o estudo através de associação. O nosso cérebro ele funciona muito melhor quando existe associação. O que é associação? É você pegar uma memória que já existe dentro do seu cérebro e usar ela ao seu favor na hora que você for aprender essa palavra que você está tentando aprender. Então, vou dar um exemplo do dog de novo. Dog é cachorro. Se nesse momento que eu falo que dog é cachorro, você lembrar de um labrador chamado John que você teve quando você era criança e ele era da cor caramelo, você põe detalhe nisso. Na hora que você for aprender, se você colocar uma foto desse seu cachorro, ou então se dentro da sua cabeça mesmo, você põe lá assim, ó, dog, aí eu já penso nele brincando comigo, isso faz com que você aprenda muito mais fácil. Então sempre tenta usar coisa do seu dia a dia, das suas memórias, que quando você dá esse toque pessoal para o aprendizado, ele funciona muito mais rapidamente. O quinto ponto é para você focar no significado e não na tradução. O que eu quero dizer com isso? Quando você se depara com uma frase e você sabe o que ela quer dizer, você sabe o significado mesmo, você sabe a ideia geral que está sendo passada através daquela frase, isso basta. Significado é o que significa. A tradução é você pegar cada palavra daquela frase e traduzir. Não faça isso, não precisa disso. Você não fez isso para aprender português, você não vai fazer isso para aprender inglês e nenhuma outra língua.
Não precisa ficar traduzindo palavra por palavra, isso é ineficiente. Pega o contexto daquela frase e tenta entender aquilo como um todo. Se você ficar traduzindo palavra por palavra, além de ser mais maçante e mais demorado, você pode cair num problema que existem em algumas línguas palavras que elas não têm significado nenhum, mas elas precisam estar lá. Então, se você for procurar no dicionário, você vai achar 15 significados diferentes para aquela palavra e você não vai conseguir encaixar nenhum. Quer dizer, você perdeu esse tempo todo, aí você vai tentar achar o que mais se aproxima e colocar lá, isso não vai dar certo. Então, aprenda as frases como um todo. O sexto ponto é para que você dê tempo ao tempo. O que isso quer dizer? O nosso cérebro, ele funciona na constância. Lembra que eu falei para você estudar todo dia? Não adianta você aprender 100, 200 palavras hoje e não aprender nada depois. Não é assim que funciona. Por isso que não adianta você fazer aquela lista e ficar subindo de cabo a rabo assim, ó, e tentar estudar aquilo. Não adianta você fazer isso. Você precisa fazer com constância. Então, você não vai aprender 1000 palavras de um dia para o outro. Dê tempo ao tempo e respeite os limites do seu cérebro. E por último, eu quero falar sobre o contexto. Essa é bastante importante e é uma técnica que todos os poliglotas usam. Aprenda palavras dentro de um contexto. Por isso que eu bato tanto na tecla que eu sou contra aquela lista de vocabulário. Quando você coloca lá na lista de vocabulário dog, tracinho, cachorro, é só aquilo. Você pôs uma palavra só e é só aquilo. Quando eu falo para você colocar dentro de um contexto, é você criar uma frase dentro da sua cabeça que faça sentido para você. E por mais que você esteja só aprendendo uma palavra, que é cachorro, você coloca ela dentro de uma frase que faça sentido. Então, por exemplo, meu cachorro está comendo bananas. É uma frase simples de ser montada, uma frase até cômica, porque não sei se cachorro come banana, mas você colocou num contexto e é muito mais fácil aprender assim por dois motivos. Quando você coloca no contexto, você está fazendo a associação. Por mais que não seja uma memória sua, você está associando alguma coisa. Então você vai imaginar um cachorro comendo uma banana. E o outro ponto é o seguinte: quando você coloca ele dentro de uma frase, por mais que você tenha criado uma frase absurda, você está aprendendo a palavra cachorro, mas existem outras palavras do lado. Talvez você saiba bem todas as palavras, talvez você saiba médio. Então, só de revisar cachorro, você já está revisando várias palavras juntos. Bom, pessoal, então resumindo aqui as técnicas que eu passei para vocês. Eu quero que você foque no seguinte: utiliza as técnicas que dão certo comprovadamente para os poliglotas e que fazem com que eles aprendam de uma maneira muito mais rápida. Então, o que eu quero que você tire desse vídeo? Primeiro, utilize o sistema de repetição espaçada ao seu favor, através dos flashcards. Você vai fazer os flashcards, vai usar o Anki para aprender vocabulário, vai colocar lá frases, nunca palavras soltas, dentro de um contexto, vai revisar isso diariamente e com o tempo, em poucos meses, você vai aumentar muito o seu vocabulário. É assim que eu fiz para todas as línguas que eu aprendi e é assim que eu quero que você faça para você aprender muito vocabulário em muito menos tempo. Foco e bons estudos!